Galera que tá entrando aí vai me confirmando como é que tá o áudio, né? Eu nem cheguei a fazer a propaganda dessa live aqui, então o pessoal tá boiando, o pessoal tá entrando sem saber o que tá acontecendo. Tinha prometido que até o dia 30 nós teremos uma campanha evangelística ali na Praça da Chapada. E eu prometi que até o dia 30 eu ia me esforçar para de segunda a sexta estar fazendo uma live de no máximo 20 minutos aí todo dia, né? Para ir convidando as pessoas do Instagram a estarem participando. E eu estava pensando num tema dessas lives, né? E o tema das lives até o dia 30 vão ser sobre experiências com Deus. Então eu vou estar lendo algumas passagens bíblicas sobre experiências com Deus, nós estaremos orando juntos aqui. Você que quiser fazer um pedido de oração aqui durante a live, pode pedir que nós estaremos orando. Então o propósito dessa live é especificamente simples, né? Todo dia de segunda a sexta, na verdade o meu prometido era para ser 12 horas da tarde, né? Que é o horário que todo mundo está em casa, ia ser no máximo de 12 horas, até 12h20, no máximo 12h30. Mas hoje, por causa das circunstâncias, eu estou tendo que fazer nesse horário. Então, pessoal, nós iremos falar sobre experiências com Deus. Então eu queria pedir que você mandasse esse link dessa live aqui para todos os seus amigos e amigas e principalmente para os descrentes, né? Eu estou vendo aí o pessoal entrar, pastor Herbert, irmão Tiago, o Serginho aí, grande brother, a Thaís, o pessoal, né? Todos aí sejam bem-vindos. Eu não vou estar respondendo muito comentário durante a ministração aqui, mas eu prometo que no final nós estaremos orando por algumas causas, né? Então vai mandando esse link para o máximo de pessoas que você puder. E desde já, dia 30 desse mês, no sábado, a partir das 7 horas da noite, nós estaremos ali na Praça da Chapada fazendo um mega culto evangelístico. Então eu queria lançar um desafio para você. Amanhã a live vai ser meio-dia. Então todos os dias você vai estar mandando esse link para o máximo de pessoas que você puder. Queria que a gente começasse com uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui, porque Tu mesmo disseste, Pai, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estaria. Eu sei que Tu estás aqui nessa live, Pai. Graças à tecnologia, nós temos essa ferramenta na nossa mão, onde nós podemos alcançar o máximo de pessoas para o Teu Evangelho, para o Teu reino. E uma coisa que eu te peço, Senhor, é que o Teu poder seja real durante essa live. O tema dessas lives durante todo esse mês será experiências com Deus. E uma coisa eu te peço, Senhor, que cada live que nós estaremos fazendo durante esse mês seja uma verdadeira experiência contigo. Que milagres aconteçam durante essas lives. Que vidas se arrependam dos seus pecados durante essas lives. Que homens e mulheres, e jovens e moças se rendam a Ti através dessas lives, Pai. Que o Senhor venha atrair pessoas para esse ambiente dessa live agora. Que o Senhor venha atrair pessoas para estar participando conosco dessa grande experiência, Deus. Que o Senhor venha tocar no meu coração e no coração das pessoas da igreja para durante todo esse mês estarem jejuando, Pai. Jejuando pelo aquele culto do dia 30 na Praça da Chapada. Jejuando para que as pessoas se arrependam e creiam no Teu Evangelho, porque como Tu mesmo dissestes, arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus já chegou até vós. E nós estamos aqui, Pai, porque o Teu reino chegou até nós, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele se transformou carne e viveu entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele morreu, ressuscitou, mas Ele não nos deixou órfãos, porque Ele enviou um outro Consolador. O Espírito da verdade está conosco aqui nessa live. Assim nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo que a Tua graça vai nos alcançar durante essa live. Nos acompanhe em nome de Jesus. O áudio tá legal, pessoal? É o seguinte, essa live ela vai ficar salva. Eu vou estar deixando essa live aqui salva no Instagram e também vou estar jogando lá no meu canal no YouTube depois, mas eu quero dar uma dica para você. Participar ao vivo é melhor. Participar ao vivo é muito mais emocionante porque ao vivo você está participando daquele mover, você está participando dessa experiência. Então eu queria dar uma dica, um conselho para você. Tente participar das lives ao vivo. Hoje eu estou fazendo nesse horário, mas amanhã e nos outros dias eu vou estar fazendo 12 horas, né? Antes de você almoçar, tira ali 15, 20 minutos do seu tempo para estar na live aqui com a gente, né? Amanhã, 12 horas, nós estaremos aqui de novo. E hoje eu quero começar
como a passagem que na minha vida toda eu só preguei essa passagem 2 vezes. E como a palavra de Deus ela é rica e ela se renova, queridos, e a palavra de Deus ela é o próprio Jesus Cristo, e como a palavra de Deus ela é abundante, todas as vezes que a gente lê uma passagem da Bíblia, durante os anos, durante os meses, a gente se surpreende. Nas 2 vezes que eu preguei essa passagem, Deus foi me acrescentando algo novo. Eu me lembro que eu preguei essa mensagem aqui na minha igreja, Batista da Paz, e quando eu cheguei em casa, o meu pastor, que também é meu pai, o apóstolo Paulo Jorge, ele conversou comigo, e ele me acrescentou coisas novas nessa passagem que eu não tinha visto, né? E na outra vez que eu preguei, Deus foi acrescentando mais e mais. E claro, não vai dar para me fazer uma pregação aqui porque a live é curta, mas eu quero ir direto ao ponto, eu quero ler a passagem direto ao ponto. Está lá em Marcos capítulo 9, a partir do verso 2, né? Se você tiver com a Bíblia, abra. Se você não tiver com a Bíblia, apenas ouça. E a palavra do Senhor diz o seguinte, a partir do verso 2 de Marcos capítulo 9. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os conduziu à parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. Lá no texto de Lucas capítulo 9, que diz essa mesma passagem, que repete essa mesma história, diz que Elias e Moisés estavam conversando com Jesus a respeito da sua morte, que iria acontecer em Jerusalém poucos dias depois desse episódio. Verso 5. E Pedro respondendo disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque ele, Pedro, não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só Jesus. Pessoal, tema das lives desse mês até o dia 30, experiências com Deus, né? Esse texto, eu quis começar com esse texto porque esse texto foi uma experiência com Deus que mudou a vida de Pedro, Tiago e João. Foi uma experiência com Deus que a partir daquele dia, aqueles 3 apóstolos, aqueles 3 discípulos de Jesus nunca mais foram os mesmos. Geralmente quando nós falamos sobre vida cristã, sobre ser filho de Deus, sobre ser crente, né, nós costumamos cair em 2 erros. Né? O primeiro erro, tem algumas pessoas que acreditam que a vida cristã aqui nesse mundo ela é 100% perfeita. Ou seja, você aceitar Jesus, acabou todos os seus problemas. Agora existe um outro erro também, né? As pessoas que querem combater esse erro da hipergraça, de dizer que viver para Cristo é viver sem problemas aqui nesse mundo, eles também acabam cometendo outro erro. E que erro é esse? É dizer que a vida cristã é desgastante, que a vida cristã é sofrimento. Aí eles usam algumas falas de Jesus que realmente faz sentido. De que o servo não é maior do que o seu Senhor. Como me perseguiram, vos perseguirão também, né? Mas eu quero já no começo dessa palavra dizer para você que a melhor coisa que existe nessa vida é você ser cristão. É você ser filho de Deus, né? Se ser cristão fosse ruim, fosse só sofrimento, fosse só desgaste, ninguém aceitaria Jesus. Eu, que sou criado em um lar cristão, aceitei Jesus aos meus 12 anos de idade, com os 13 anos eu fui batizado. Eu digo para você que eu estou até aqui hoje. Até hoje eu estou aqui servindo ao Senhor, porque não existe coisa melhor nesse mundo do que você ser servo de Cristo. Então você que está me ouvindo aqui, né, vale a pena ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo é muito bom. E outra coisa, é melhor você sofrer como filho de Deus do que você sofrer no mundo. Porque o sofrimento do mundo é um sofrimento sem esperança. Porque o sofrimento sem Cristo é um sofrimento que nos leva à morte. É um sofrimento que nos leva ao estagnamento. Mas eu quero dizer para você que você sofrer sendo filho de Deus é muito melhor, porque com Cristo você tem um refúgio. Porque com Cristo você tem uma esperança. Eu estou nesse mundo só de passagem, mas a minha verdadeira vida é lá no céu. E lá no céu o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima.
lá no céu não haverá dor, lá no céu não haverá sofrimento. Mas eu quero dizer para você que mesmo você não estando no céu ainda, mesmo você ainda estando nesse mundo, Deus, ele nos dá um presente maravilhoso, que foi o que Pedro, Tiago e João viveram aqui nessa passagem. Pedro, Tiago e João, eles ainda estavam aqui nesse mundo de pecado. Eles ainda não tinham morrido, ainda não tinham ido para a glória, mas naquele dia Jesus deu um presente para aqueles homens de Deus. Deus deu o presente para Pedro, Tiago e João de vivenciar um pouco do que é o céu. Naquele dia, Pedro e Tiago e João, eles experimentaram uma porção do que é a vida na glória, uma porção do que é a vida no céu. É por isso que eu escolhi esse tema. Nós precisamos ter experiências com Deus. Porque quando nós temos experiências com Deus, Deus ele nos dá o presente de experimentar um pouco do que é a vida na eternidade, na glória de Deus. E uma coisa que nós aprendemos aqui, Pedro, Tiago e João, eles foram os únicos apóstolos que receberam esse presente nesse dia. Você percebeu que Jesus ele não chamou os 12 apóstolos? Ele só chamou Pedro, Tiago e João. E aqui nós aprendemos algo tremendo. Os outros apóstolos, eles amavam Jesus, eles amavam o Senhor, mas tem um porém. Eles se limitavam em apenas serem discípulos de Jesus. Mas Pedro, Tiago e João, eles eram diferentes. Eles queriam aproveitar o máximo da presença do Senhor naqueles dias. Ou seja, eles não se contentavam em apenas caminhar com Jesus. Eles queriam ver a glória de Deus. Eles queriam ter mais e mais experiências com Cristo. A cada dia, Pedro e Tiago... Tem episódios, por exemplo, que você vê que todos os apóstolos estão dormindo e Pedro ele tinha tanta sede por experiências com Deus que ele acordava Jesus. Ele chamava Jesus para conversar, né? Você vê, por exemplo, que João ele era tão íntimo de Jesus que João, talvez ele fosse o mais novo dos apóstolos. Alguns dizem, os estudiosos dizem que João, na época que ele começou a caminhar com Cristo, ele era um adolescente. Ele era tipo o mirim ali da equipe dos apóstolos, né? Mas ele era tão apaixonado por Jesus que nós aprendemos que João ele foi chamado de o apóstolo amado, depois o apóstolo do amor. E João, quando ele caminhava com Cristo, ele tinha o costume de se deitar nos seios de Jesus enquanto Jesus pregava, né? Era tanto que tinha alguns enigmas que Jesus pregava, que os apóstolos cutucavam João. João, tu que é mais próximo do Senhor, pergunta para ele sobre isso aqui. Quem é que vai ser o traidor de nós, né? E João ele era tão íntimo de Cristo que ele fazia perguntas para Cristo que nenhum dos apóstolos tinha coragem, né? E Tiago nem se diz, né? Tiago, o nome Tiago significa calcanhar. Ele era aquele que seguia os passos de Cristo, né? Tanto que o apóstolo João ele foi o primeiro apóstolo a virar mártir. Ele foi o primeiro apóstolo a morrer de todos os 12 apóstolos, né? E por que eu estou falando isso para você? O que eu tenho percebido, muitos de nós, muitas das vezes esfriamos na fé porque nós não conhecemos a glória de Deus. Porque nós vivemos uma ausência de experiências com Deus. Muitas das vezes a gente está na igreja, muitas das vezes a gente tem a nossa vida devocional, mas se alguém perguntar para a gente, rapaz, qual foi a última experiência com Deus que tu teve, né? A gente não tem nada para contar, né? Tem muito jovem que muitas das vezes até se entristece. Rapaz, eu leio a Bíblia, eu oro todo dia, mas eu não sinto nada, né? E eu quero dar um conselho para você que está me ouvindo. Eu sei o que é isso. Já teve momentos da minha vida que eu lia a Bíblia e que eu orava e eu não sentia nada, né? Mas teve uma época na minha vida, eu já contei esse testemunho várias vezes, mas eu vou evitar contar aqui, eu vou contar em outro momento, né? Uma vez na minha vida eu vivi uma experiência parecida com o que Pedro, Tiago e João viveu aqui. E eu digo para você, desde aquele dia eu clamei tanto pela glória de Deus. Senhor, eu quero tua glória. Senhor, eu quero receber um renovo da tua parte. Eu quero receber um vinho novo, uma nova unção. Eu quero que tu derrames o óleo da tua alegria sobre a minha vida. Eu digo para você, desde aquele dia, eu nunca mais tive uma devocional comum. E é isso que eu quero ensinar para você. Se você participar dessas lives aqui, não apenas para ouvir a palavra, mas com a certeza, as experiências com Deus, elas são reais. O reino de Deus, ele está entre nós. Cristo, ele habita dentro de nós. O Consolador, ele caminha conosco de dia e de noite. Se você captar essa palavra na tua mente, no teu coração, você vai ver que a tua vida devocional, ela nunca mais vai ser a mesma.
nos dias mais difíceis da sua vida, você vai ter acesso à glória de Deus. E algo tremendo aconteceu aqui. A Bíblia diz que Jesus ele chamou apenas os 3 que buscavam. Aí que tá, muitas das vezes nós não temos experiências com Deus, nós temos ausência de experiências com Deus na nossa vida, porque a gente se contenta em ser crente, a gente se contenta em ir para a igreja, em participar da célula, em participar da vigília, mas poucos de nós, e eu estou me incluindo nisso, poucos de nós temos a atitude de ir além, de fazer além daquilo que Cristo pede. Você fazer como Pedro, Tiago e João, rapaz, além de ir para o culto, além de participar da célula, eu vou me consagrar. Além disso, eu vou acordar de madrugada e evangelizar os caras que estão dormindo lá na praça, né? Além de fazer parte da minha igreja, além de apenas crer em Deus, eu vou fazer algo para agradar o coração de Deus, né? Eu vou fazer algo para agradar o meu Senhor. Eu vou tirar 5 horas de oração, eu vou acordar de madrugada para clamar pela glória de Deus. Eu estou fazendo um curso, né? Um curso superior, e no meu curso tem muito evangélico, né? Muita gente da igreja católica também, e a gente está participando de uma devocional todo dia, às 6 horas da manhã, né? Tem um professor nosso, que é o professor Fernando, um cara muito usado por Deus, ele aconselhou, rapaz, eu vou fazer 40 dias de devocional, 6 horas da manhã, o dia que não der para você participar ao vivo, você assiste depois o outro horário que der para você. E está sendo tremendo, queridos, né? As experiências que a gente tem vivido com Deus ali como turma, né? O pessoal que está participando, tem sido tremendo. Então tem algumas coisas que nós fazemos que atraem o coração de Deus, né? Ou seja, você que é um crente, você que é um servo de Deus, depois que termina o culto, você reserva um tempo para se reunir com os irmãos na igreja e conversar sobre a mensagem que foi pregada. Você se reunir com seus irmãos e irmãs em Cristo para ir para um monte orar no meio da semana. Então Pedro, Tiago e João, eles eram esse tipo de crente. Eles eram esse tipo de pessoa que buscava algo além, buscava sempre estar agradando o Senhor. E naquele dia Jesus disse, eu vou dar um presente para esses homens aí. E aconteceu algo tremendo, queridos. A Bíblia diz que eles subiram no monte. Tudo indica que foi na madrugada, foi no final da madrugada, porque os apóstolos, eles tomavam café com Jesus, almoçavam com Jesus, dormiam junto com Jesus. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João em um horário que os outros estavam dormindo. Então, os outros nem perceberam quando Pedro, Tiago e João subiram no monte com Jesus, né? E aqui tem algo tremendo aqui, queridos. Quem está disposto a subir o monte com o Senhor? Você percebe que Jesus poderia ter chamado os apóstolos para orar num lugar plano, mas Jesus ele fez um desafio. Rapaz, eu vou chamar eles de madrugada. Antes de tomar café, eu vou pedir que eles façam o esforço de subir o monte comigo, né? Então, primeiramente, né, eles foram acordados de surpresa pelo Senhor, porque era um presente que o Senhor queria dar a eles. O Senhor não deu comida para eles e simplesmente, rapaz, esquece comida, esquece café da manhã, esquece que vocês estão com sono. Se vocês estão dispostos mesmo a terem experiências comigo, bora subir no monte, né? E sabe o que acontece? Muitas das vezes Deus ele quer nos dar esse tipo de presente, mas a gente não quer fazer nossa parte, né? A gente não quer fazer nosso esforço. Às vezes fazer um jejum é algo muito difícil. Às vezes você fazer um evangelismo diferente é algo que vai te tirar da tua zona de conforto. Mas Pedro, Tiago e João eles subiram ao monte. E algo tremendo aconteceu ali, queridos. A Bíblia diz que a glória de Deus ela inundou o topo daquele monte onde eles estavam. E a palavra de Deus diz que as vestes de Jesus elas ficaram mais brancas do que qualquer veste daquela época, né? Ficaram realmente resplandecentes. E aconteceu algo que nós chamamos de transfiguração. E a Bíblia diz que ali apareceu 2 profetas do Antigo Testamento. Eles apareceram não em forma carnal, mas em forma glorificada, porque Elias e Moisés já estão na glória, já estavam na glória naquela época. E a Bíblia diz que eles apareceram de forma glorificada, Elias e Moisés, e começaram a conversar com Jesus e a discutir com Jesus a respeito do que haveria de acontecer alguns poucos dias depois, a respeito do pacto da aliança do sangue de Cristo, a respeito da sua morte e ressurreição. Com certeza, eu acredito que Jesus deve ter conversado com Moisés e Elias a respeito do fim dos tempos, que muitos acreditam que Moisés e Elias são as 2 testemunhas que vão voltar para o mundo na época que o anticristo estiver aqui. E Pedro, Tiago e Elias e Moisés, durante esse período, eles vão anunciar
a mensagem do reino, a mesma mensagem que o João Batista pregou. E eles estavam ali discutindo, só que algo tremendo aconteceu, queridos. Quando nós estamos envolvidos na glória de Deus, muitas das vezes nós vivemos uma experiência de êxtase. E o que foi que aconteceu? Aquilo era algo que Pedro, Tiago e João nunca haviam vivenciado. Era algo novo na vida deles. Ali naquele dia, eles estavam recebendo uma nova unção e eles estavam recebendo maturidade. Aqui nós aprendemos uma coisa. A cada experiência que nós temos com Deus, queridos, muito mais do que ter um êxtase, do que ficar sem saber o que está acontecendo, né? Quando nós temos experiências reais com o Espírito Santo e com Cristo, sabe o que acontece, queridos? Você cresce em maturidade. Você recebe uma nova unção. Você recebe um ânimo novo de Deus. Então, você pode ter 10 anos de crente. Você já deve ter tido várias experiências com Deus. Se você tiver uma experiência hoje à noite, essa experiência ela vai ser totalmente diferente de todas aquelas que você já teve, né? Porque viver com Cristo é viver em novidade de vida. Então, eu quero aconselhar com você, queridos, busque experiência com Deus. O reino de Deus ele é real, a glória de Deus ela é real, e a cada experiência que você tiver com Ele, você vai crescer em maturidade, você vai crescer em unção, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar mais santo, você vai se tornar mais forte contra o pecado e contra as tempestades dessa vida. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João eles ficaram ali atônitos, observando ali, rapaz, 2 profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, estão aqui na nossa frente, em forma glorificada, e as roupas de Jesus estão resplandecentes, né? Eles estão conversando um monte de negócio aí que a gente não está entendendo, né? E algo acontece aqui, eu aprendi isso com o apóstolo Paulo Jorge, que é meu pai, eu não tinha prestado atenção nisso, nessa palavra, né? A Bíblia diz que Pedro, respondendo, disse a Jesus, está lá no versículo 5, Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias, porque Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. Queridos, a glória de Deus, ela traz temor. E aqui nós aprendemos que atitude foi essa de Pedro de querer fazer uma tenda para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, né? E aqui o apóstolo Paulo Jorge, meu pai, ele me ensinou. Aqui, esse texto ele está falando a respeito de lugar de habitação. Ou seja, a experiência que Pedro, Tiago e João estavam tendo ali era algo tão tremendo, queridos. Era algo tão impactante que eles não queriam sair dali. Eles queriam simplesmente habitar naquele mar da glória de Deus. E aqui nós aprendemos, no dia que você tiver essa experiência, você vai se lembrar disso que eu estou te falando. A sua vida devocional nunca mais vai ser a mesma. Cada dia que você orar, você vai sentir a glória de Deus palpável perto de você e dentro de você. Aqui, nós aprendemos que quando nós temos experiências com a glória de Deus, quando nós temos experiências com Cristo, o nosso coração se enche de temor. E esse temor aqui não é esse medo do mundo, não é o medo de demônio. Não está falando a respeito do medo de um filme de terror, do medo do assassino que pode nos matar ali da rua, do ladrão. Esse temor está falando a respeito do temor santo. Quando você tem acesso à glória de Deus, querido, você percebe o quanto sujo pecador você é. Quando você tem experiências com Deus, você passa a perceber como o Deus que você serve é santo. É por isso que a vida de experiência com Deus, ela te santifica. Quando você experimenta a glória de Deus na tua vida, dentro de uma experiência, você vai pensar 1000 vezes antes de cometer um pecado. Você vai pensar 1000 vezes antes de cometer um pecado contra o seu corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Porque a experiência de Deus, ela vai te dar esse toque. Você vai perceber. O Deus que eu sirvo, ele é santo. Eu experimentei isso quando eu tive essa experiência com Deus. O meu corpo é santuário desse Deus maravilhoso e santo, e eu nunca vou me atrever a entregar isso para a carne. Eu nunca vou me atrever a levantar a minha mão contra o meu próximo. Eu nunca vou me atrever a usar a minha boca para mentir, porque é o Espírito Santo que habita dentro de mim. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles estavam tão cheios de temor e tão agraciados pelaquela glória maravilhosa que eles estavam vivenciando, que a Bíblia diz que Pedro ele propôs, claro, ele estava atônito, ele estava em êxtase e ele não sabia muito bem o que falar. Ou seja, queridos, o que aqueles apóstolos vivenciaram naquele dia
Era algo tão tremendo que Pedro, naquele momento, ele esqueceu da vida terrena. Ou seja, na cabeça dele não existia vida fora da glória de Deus. Ele estava tão temeroso e com êxtase tão pesado da glória de Deus que ele decidiu fazer uma tenda para passar o resto da vida ali no meio daquele mar de glória. Queridos, e para terminar essa devocional, não vai dar para me destrinchar tudo, a Bíblia diz que aquela experiência acabou. E aqui nós aprendemos uma coisa, queridos. Aquele que um dia entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não quer viver. Quero dizer para você que vai ter um dia que você vai viver eternamente da glória de Deus. Mas enquanto você está aqui nesse mundo, Deus ele vai fazer algo de propósito. Se você buscar experiências com Deus como Pedro, Tiago e João buscaram, Deus ele vai te presenciar com experiências maravilhosas. No meio dessas experiências com Deus, você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai crescer em maturidade e em discernimento das coisas do reino de Deus. Mas existe mais uma coisa para encerrar essa palavra. A experiência com Deus, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, ainda não vai ser o nosso lugar de habitação. Porque tudo aquilo que nós recebemos dentro das experiências que nós temos com o Senhor é para que seja liberado na vida dos outros. Hoje eu estou aqui fazendo essa live liberando para você que está me ouvindo que eu tenho recebido na presença de Deus. Porque depois que Pedro, Tiago e João eles desceram do monte, quando acabou aquela experiência, logo de cara eles se depararam com uma situação para se resolver. E aqui nós aprendemos o seguinte: tudo que nós recebemos de Deus e na presença de Deus vai servir para um propósito grandioso, vai servir para que você seja um instrumento de Deus na vida daqueles que necessitam da glória de Deus. A continuação do que aconteceu depois que eles desceram do monte, a gente vai falar na devocional de amanhã, meio-dia. Na devocional de amanhã, meio-dia, eu vou falar para você, explicar para você o que foi que aconteceu depois dessa experiência, quando Pedro, Tiago e João desceram do monte, né? E as devocionais eu vou falar sobre experiências com Deus dos apóstolos, experiências com Deus de Paulo, experiências com Deus dos outros homens de Deus da Bíblia, dos servos de Deus também do Antigo Testamento, né? O tema desse mês é experiências com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa devocional maravilhosa, Deus. Eu sei que tu tens tocado o coração de cada ouvinte. Obrigado, Senhor, porque enquanto eu ministro, eu também tenho sido tocado pela tua presença. Enquanto eu estava ministrando aqui, Pai, eu tenho sentido de forma palpável o teu Espírito me conduzindo, o teu Espírito se movendo aqui no terraço da minha casa. E uma coisa eu te peço, Pai, que o Senhor nos presenteie com experiências extraordinárias contigo. Assim como Pedro, Tiago e João, Pai, que ainda hoje, que durante todo esse mês, nós venhamos ter experiências tão tremendas que nós comecemos o próximo mês desse ano como pessoas totalmente diferentes. A tua palavra diz, Pai, que depois que Eliseu viu Elias ser levado numa carruagem de fogo para o céu, a Bíblia diz que naquele dia Eliseu ele recebeu a unção de Elias. E a Bíblia diz que naquele dia o coração de Eliseu foi transformado e ele voltou para casa como um novo homem, com uma nova mentalidade, com um novo modo de pensar, Pai. Uma coisa nós te pedimos, que essa transfiguração, essa metamorfose, essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança de coração, essa mudança de pensamento, que aconteceu com Pedro, Tiago e João e também com Eliseu, que essa realidade seja presente na minha vida e na vida de cada ouvinte. É assim que nós entregamos essa devocional em tuas mãos e amanhã, meio-dia, nós estaremos aqui de novo para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falou, galera. Tamo junto, né? Eu vou deixar a live salva aqui e você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Vou deixar salvo também no meu canal no YouTube e até amanhã.